Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete à ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou um homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou hoje com uma camiseta preta que tem a estampa do nosso podcast. É um coração estilizado, abraçado por duas mãos, nas cores preto e vermelho e branco, e ao centro aí tem um microfone também estilizado, representando o podcast. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, também nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify, e você também pode nos acompanhar lá no TikTok com os nossos cortes. Agradecer aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, essa empresa que dá apoio às organizações na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Também ao Mesorregional, portal de notícias que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real aqui do Brasil, também a nível mundial. E o foco deles principal, claro, é aqui os municípios do Vale do Itajaí. Um grande abraço para o Jefferson e toda a equipe do Mesorregional. E também Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da nossa cidade. Você pode acompanhar o trabalho do Blumenau Social no site e também no Instagram. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber aqui a Associação Renascer Fibro de Indaial, a AREF, que tem como missão conscientizar a sociedade sobre os desafios enfrentados pelos portadores de fibromialgia, promover pesquisa científica e também oferecer apoio às famílias afetadas. E para isso eu recebo a Clair Maria Santos Nascimento, ela é presidente, carinhosamente aí conhecida como Cleia, a Fernanda Moreto, fisioterapeuta, e também Elton Possamay, ele farmacêutico e também atua como vereador no município de Indaial. Sejam muito bem-vindos, obrigado aí por aceitarem também o convite de a gente bater um papo. Eu que te agradeço muito de todo o coração pelo carinho, pela atenção, pela dedicação de poder ajudar a gente como fibromialgicos, porque nós precisamos dessa atitude, vamos colocar assim, do bem. E muitas pessoas que têm fibromialgia não sabem que têm fibromialgia, e nós temos vários grupos de fibromialgicos que com certeza vão agradecer muito por você dar essa atenção pra gente. Que bacana, legal. Cleia, daí tem a Fernanda. Então, eu sou a Fernanda, estou vestida, então, vamos descrever. Estou usando uma trança, tenho sardinha no rosto, olhos castanhos, claros, e estou vestindo um vestido branco com um casaquinho rosa. Legal. É importante a parte técnica também, dentro do grupo da fibromialgia, né, para que essas pessoas tenham o conhecimento e saibam para onde elas devem ir, né? Não que, eu só tenho fibromialgia e vou ficar naquilo ali. Então, elas têm que ter um tratamento, um acompanhamento, a direção de como devem agir, desde a parte médica até a parte psicológica, né? Com psicólogos, com educadores físicos e com a fisioterapia. É uma equipe multidisciplinar que é de grande importância, que nenhum deles trabalham sozinhos. E quanto mais próximos esses profissionais da saúde estiverem dessas pessoas com fibromialgia, melhor o resultado. Muito bem. Muito bem-vindo, Elton. Então, obrigado, Loriberto, pelo espaço, né? É muito importante que toda a mídia ela traga esse espaço para associações que nem a REF,
para vir aqui conversar e falar um pouquinho sobre as políticas públicas também para essas pessoas que já são portadoras, que já estão diagnosticadas, para elas também saberem os direitos que elas têm, né? E perante a esfera municipal, estadual e federal. Hoje, né, eu sou farmacêutico de profissão, acompanho há 23 anos muitos pacientes, né? No balcão da farmácia a gente tem carinhosamente esse contato com as pessoas, e eu entrei na vida pública justamente por uma situação até parecida com a da Claire, quando ela começou a vir para o cunho, vamos dizer assim, político, foi pela insatisfação, né, dos serviços que eram prestados para a comunidade e principalmente para ela, né, identificada com fibromialgia e não ter os seus direitos válidos, vamos se dizer assim. Tive a grata honra de conhecer a Claire e ter esse chamado para ajudar nessas políticas públicas para os fibromialgicos, e graças a Deus a gente conseguiu, né, um espaço curto de tempo, várias conquistas que ajudou bastante, e com certeza nós vamos lutar muito mais. E neste momento estou como vereador brigando, vamos dizer assim, né, por essas políticas irem para frente, mas que é de coração que a gente faz isso, porque a gente sabe o quanto que esses pacientes precisam realmente de uma atenção especializada. Que legal. Bom, vamos começar do começo então, assim. Como é que surgiu a associação? A partir do quê? Qual foi o gatilho aí, né? Primeiro eu vou, como é que eu vou dizer? Falar de mim, como eu estou vestida, porque eu não fiz isso, peço desculpas. Eu tenho cabelo curto, eu uso uma franjinha, eu tô de óculos, né? E eu tô vestindo um blazerzinho rosa, e eu gosto muito da cor roxa pela fibromialgia, e hoje eu estou de rosa. Então eu peço desculpas que eu não fiz isso antes, tá? Mas foi justamente por causa do meu acidente, que eu sofri um acidente de trabalho, de trajeto. E eu, vamos colocar assim, 8 meses depois, a doutora Carmen me diagnosticou como fibromialgica, né? Então eu passei por um período de isolamento sozinha. Então eu não sabia o que eu tinha, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. O diagnóstico de você tem fibromialgia, você não vai morrer da doença, mas você vai morrer com ela, foi bem impactante para mim. E só que a doutora Carmen, ela foi uma médica muito boa, ela orientou, ela ajudou, ela apoiou, assim, sabe, tudo que ela pôde fazer, ela fez. Mas eu fiquei no meu isolamento de 3 meses, não via nem o dia nem a noite, não queria saber de nada, e meu quarto era o meu lugar. Então, passei por esse período bem difícil. Eu chorei, eu briguei, eu conversei com Deus, e eu decidi que eu tinha que fazer algo. E foi nessa época de política que eu saí na rua. Então, fui procurar as pessoas com fibromialgia, porque eu sabia que não era, se eu estava com essa doença, não era só eu. Tinha mais pessoas com essa doença. E nas entrevistas eu consegui localizar 280 pessoas com fibromialgia. E outras que tinham sintoma, mas não conhecia o que era. E desde então eu disse, não importa se eu ganhar uma política ou não, o meu importante é eu conhecer as pessoas e tentar fazer alguma coisa por elas. Isso foi no ano de 2020, né? E aí eu iniciei uma trajetória bem grande. Chorei muito, doeu muito. Passei por períodos que eu não conhecia direito o sistema, que eu tive que fazer pesquisas, entrei em contato com médicos, eu formei uma equipe de médicos para me ajudar e consegui a atenção deles. E a gente salvou algumas pessoas do suicídio, porque a dor era tão grande que leva ao suicídio. Olha. Não vou citar nomes, mas em Pomerode foi o último caso que a gente não conseguiu ajudar. A pessoa foi ao escritório do esposo e avisou para ele, né, que ela estava ruim e avisou para ele que também seria a última vez que ela iria reclamar, e foi para casa e ele encontrou ela morta. Caramba. E teve várias outras regiões, teve em Florianópolis, Criciúma, Lages, vários suicídios aconteceram. Então, eu acredito assim, ó, que não é só um trabalho de identificar, é um trabalho de salvar.
Entende? Então, assim, quando você se depara com uma situação assim, é muito complicado. É horas no telefone, é horas conversando. Às vezes, assim, eu embarco na ligação, aonde que você mora, qual é o teu endereço, até conseguir chegar lá, até conseguir você fazer alguma coisa, sabe? E aquela satisfação, sabe, de você poder fazer alguma coisa, da vida tá ali, de continuar. Eu não tenho como poder explicar isso, sabe? Então, é esse o prazer, é essa honra de poder salvar uma vida. E a Aref, ela veio para a gente conseguir fazer algo muito maior, com muito mais pessoas. E a gratidão e de pessoas, né? O Elton, a Fernanda, os doutores que participam. Hoje nós temos 8 médicos participando. Então, a secretária do Estado, ela está ajudando a gente muito para que a gente consiga salvar mais vidas. E a gente conseguiu diminuir o índice de suicídios. E é uma dor que fica no peito e aquela vontade de você fazer de novo. Não, mas tem mais uma que vai precisar. Vai ter mais uma. E as dores, elas são tão intensas que você não consegue ter controle, sabe? Tá doendo a mão, tá doendo o pé, tá doendo o pescoço, tá doendo as costas, tá doendo o quadril, dói a barriga, dói o estômago, mexe com tudo. Aí você vai descobrindo que tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, problemas graves no estômago por causa da medicação que é muito forte. Desencadeia outras situações. Então, a fibromialgia, ela nunca tá sozinha, ela tá sempre acompanhada de alguma coisa que vai te levando, e ela não vai te matar, são as consequências dela que vai te levar ao óbito. Então, a Aref veio para ajudar. Eu vou ter que parar porque eu vou chorar. Não tem problema. Aqui faz parte disso a emoção também, porque é vida real. A gente não está aqui trazendo uma fantasia, né? Sim. Não queremos romantizar a questão, né? A gente quer trazer informação e a emoção, ela faz parte, né? Já chorei junto com outros aqui também, então se tiver que chorar, vamos chorar e não tem problema nenhum, tá? Uma coisa importante é que, como a Cléia comentou, todas as pessoas que estão envolvidas dentro da associação são voluntárias. Ninguém ganha nada por isso. A gente fecha as agendas dos consultórios para poder estar participando dos eventos, né? Então, a gente faz isso com amor e porque quer ajudar as outras pessoas. Como eu falei já com vocês antes. Então, uma coisa que fez me aproximar da fibromialgia foi que minha mãe tem fibromialgia. Só que hoje ela está bem orientada. Só que assim, demorou 15 anos. Ela demorou 8 meses, a Cléia. Minha mãe demorou 15 anos para descobrir que tinha fibromialgia. Então, ela foi vários médicos e ninguém descobriu o que era. E eu também não tinha conhecimento naquela época. Porque não era divulgada como, graças a Deus, está sendo divulgada hoje. E ainda falta muita divulgação, né? Então, eu como filha, eu acompanhei todo o trajeto dela de ela tomar remédio, de ficar de cama, de ficar dopada de tanto medicamento para dor. E a dor continuava e não conseguia levantar nem para tomar banho sozinha. Então, assim, hoje não. Hoje ela está com uma medicação adequada. Ela faz as atividades dela dentro do que ela consegue. Começou a dar crise de dor, ela para, ela descansa e ela volta, e é assim que vai. Então, a pessoa aprende a conviver com a dor, que é uma dor extremamente forte, porque, assim, a sensação da dor... Como é que eu posso explicar um pouco melhor? A pessoa que tem fibromialgia, vamos dizer que eu estou apertando aqui minha mão, né? Para mim, isso não dói nada. Mas para a pessoa que tem fibromialgia, é uma dor insuportável. Um abraço dói. Um abraço dói. Olha. Exato. E às vezes as mães reclamam, né? Que os filhos elas não abraçam os filhos. E aí, os filhos pensam que é porque não amam eles. Mas não, porque dói o abraço. Então, essas coisas estão muito envolvidas, né? Então, assim, o diagnóstico da fibromialgia é complicado porque não existe um exame específico para dizer eu tenho fibromialgia. Não existe. O que a gente faz é descartar todos os outros problemas. No caso, artrite reumatoide, dores problemas miofaciais, lúpus, doenças autoimunes. Daí você faz todos esses exames, você exclui tudo para daí realmente ela tem fibromialgia. Sem falar que tudo isso é muito caro. É uma fortuna, os medicamentos. É uma fortuna. Exames caríssimos, né? Porque são específicos. Começa os exames, né? Isso. É caros, né?
exames específicos. E outra coisa, que a gente não comentou aqui ainda, que é super importante, é uma doença invisível. A pessoa não vê que você tem fibromialgia. Então, às vezes, é difícil os familiares entenderem que a pessoa não está fazendo manha e que tem realmente a fibromialgia. É difícil para a pessoa entender. Então, eu recebo pacientes no consultório. Existe a cara da fibromialgia. Eu sempre falo, existe o rosto da fibromialgia. O rosto da Cleia é o rosto de dor, se vocês olharem para ela. É rosto de dor. É um rosto... mais sofrido. É um rosto de dor, é um rosto caído. Tu vê as olheiras. Isso que ela tá maquiada hoje, né, Cleia? Então, é um rosto de dor. Quando a paciente chega no meu consultório, eu começo. A senhora sente dor aonde? E nananã. E tu vai chegando lá. Senhora, tem certeza que a senhora não tem fibromialgia? A senhora já ouviu falar? Não conheço, Fernanda. Então, assim, eu vou encaminhar a senhora para um reumatologista, que é a pessoa específica para diagnosticar. Claro que a gente, fisioterapeuta, também pode, né, da área da saúde, mas é importante para que ele encaminhe para os medicamentos corretos, as indicações corretas. Outra coisa importante, o gatilho, que assim, ó, como eu comentei antes, a depressão e a fibromialgia estão muito ligadas. Não todos que têm fibromialgia vão ter depressão, tá? Mas a maioria deles tem. E existe um ponto exclusivo de crise que vai desencadear. Então, por exemplo, a Cleia foi devido a um acidente automobilístico, né? E ali pra frente ela começou a ver que era dor. Foi onde ela descobriu que ela tinha. Tem pessoas que perderam um ente querido, que começou a desencadear. Tem pessoas que perdeu o trabalho, que gostava muito, foi despedida, que começou a desencadear. Então, são pontos gatilhos para a pessoa muito graves, que para mim não seria, mas para a pessoa que começa a desenvolver. Pois é, isso é muito... porque muda de paciente para paciente. É subjetivo. É muito subjetivo. E aí, talvez assim... para quem olha de fora, assim, a pessoa está se fazendo, né? E tem... Sim, mas assim, eu não sei o que passa dentro daquele ser humano, né? Que desencadeou isso. Por isso, né? Que o preconceito ele vem automaticamente, porque como a fibromialgia é algo invisível, é uma incapacidade que você não consegue medir na outra pessoa, fica muito mais fácil você ter o critério do preconceito. Então, e o preconceito geralmente ele inicia-se dentro da própria casa, pelos familiares. Né? Que aquela pessoa, tipo, isso aí tá com manha, de vez em quando ele tá assim, isso aí é só desculpa para não trabalhar, isso é só desculpa para não sei o quê. Então, se torna muito complicado para a pessoa. E a doutora Fernanda foi muito feliz na fala dela, quando ela diz que a fibromialgia sempre está ligada à depressão. Nem todo depressivo ele tem fibromialgia, mas a sua grande maioria de fibromialgicos eles têm depressão. E nos meus acompanhamentos com o setor farmacêutico, uma das principais causas que a Claire falou que a consequência da morte são as consequências da fibromialgia, e pela questão da própria medicação também. Por quê? A gente vê a incapacidade de muitos profissionais em trabalhar com a fibromialgia, em fazer tratamentos fibromialgicos. Então, falta essa capacitação, principalmente no setor público. Então, o que acontece? Ele é o paciente, que nem aconteceu com a mãe da doutora Fernanda, onde ficou 15 anos para ter um diagnóstico preciso. Nesses 15 anos, quantas medicações indevidas que ela acabou tomando por diagnósticos errados, vamos dizer assim, né, no qual a gente sabe que a grande maioria das medicações, a taxa de reação, interação medicamentosa são altamente fortes, principalmente, e as principais medicações utilizadas por questões, vamos dizer assim, de mau diagnóstico são os corticoides. Então, assim, vai com o tempo acabando com o organismo da pessoa, né, pelas reações adversas que acontecem. Então, a gente precisa urgentemente, isso é algo que a Agir está fazendo dentro da cidade de Indaial muito bem feito, e aí a gente também tem que agradecer ao setor público que também cedeu esse espaço. Hoje nós temos lá os médicos que estão diretamente ligados com a associação, querem entender, querem saber e estão
aprendendo e estão capacitando as pessoas com quem eles estão trabalhando juntos. Então, passando para os outros médicos, passando para a equipe de enfermagem, passando para os técnicos de enfermagem. Isso Postos é algo de saúde também. nas unidades de saúde, né, dentro do setor público, num contexto geral. Então, isso que faz diferença para as pessoas. Isso é o que vai transformar a vida do fibromialgico dentro de um atendimento, né? Saindo da posição de preconceito para aceitamento e um diagnóstico preciso e um tratamento correto. Com certeza a qualidade de vida desses fibromialgicos vão ser totalmente diferentes, porque primeiramente começa pelo emocional. Porque o gatilho para dar o problema, ele é emocional. O gatilho para começar a dor, ele é emocional. Então, se você está acolhido, você está dentro de uma unidade de saúde, que você chega lá, que os colaboradores que estão lá entendam, eles te acolhem de uma maneira diferente, eles conversam contigo de uma forma diferente, né? Com certeza... Já começa o tratamento diferenciado. ali. Sim, já começa ali, já começa pelo emocional. Numa conversa, começa a tratar a pessoa. Exato. Então, isso que é o diferenciado, né? A gente tivemos também, junto com a Cléria, a oportunidade de conhecer na Unesc, lá na região de Criciúma, um ambulatório de especialidades da universidade. Então lá eles têm, né, o município eles têm um convênio junto com a universidade, onde eles têm esse ambulatório de especialidades. E é muito satisfatório conhecer aquilo. Lá tem todos os profissionais dentro da universidade envolvidos com esse ambulatório, onde que a primeira situação que eles começaram a trabalhar com esses multiprofissionais foi pela questão da fibromialgia. Então lá eles têm um case de sucesso, vamos dizer assim, daquilo que dá certo. Daquilo que o setor público pode buscar como exemplo, pode buscar como dizem, aquela receitinha do bolo, aquilo que você não precisa inventar nada. É só você buscar aquele conceito, colocar no seu município e aplicar, porque é a receita certa, é o que dá certo. Então são vários profissionais, porque a fibromialgia, além de precisar do fisioterapeuta, mas precisa também do farmacêutico, precisa principalmente dentista. Dentista é uma área que tem que estar junto também com o fibromialgico, porque nas crises a parte muscular, o enrijecimento, faz com que quebre os dentes. É que a gente Várias faz muita situações. pressão na boca. Muita pressão na boca. Para aliviar a tensão do ouvido, da cabeça, e a gente morde muito. Involuntariamente. Chega a quebrar os dentes. Exato. Outra coisa que eles têm também é muita dor na região de na mandíbula. mandíbula. É a ATM, que a gente chama, articulação temporomandibular. Então, muitos pacientes que têm fibromialgia, que vão no consultório, eu indico que vá para o dentista para eles inserirem uma placa, para eles usarem pelo menos durante a noite, que geralmente durante a noite, que é quando eles travam e não percebem. É involuntário, né? E daí diminui bastante as dores de cabeça, porque muitas das dores de cabeça irradiam dessa dor aqui, que vem para cá. Então, assim... É das coisas que eu percebi, que eu indico que funciona. Outra coisa que eu quero lembrar que a fibromialgia não é só de um lado, né? Para o diagnóstico, é importante ter uma noção para quem está escutando a gente, né? Quem está vendo a gente, que a fibromialgia, ela é bilateral, a dor dela, né? Então, se você tem dor nesse punho, você vai ter dor nesse punho. Esse punho dói mais que esse. Ok, mas dói os dois. Então, se você vai ter dor no joelho, você vai ter dor no outro joelho também. Intensidades diferentes, mas tem. É um dos pontos principais que devem ser investigados. Antigamente, a gente considerava 18 pontos no corpo, né? Que tinham para você definir a fibromialgia. Hoje, não. A gente sabe que hoje que é mais de 1000. Então, assim... É importante para essa diferença, porque às vezes chega um paciente para mim dizendo que tem fibromialgia e não tem. Porque vem diagnosticado de forma errada. Porque ele tem uma tendinite de ombro. E só. Então, ele não é fibromialgico. De um lado só. De um lado só. É um diagnóstico impreciso, né? Então, precisa ter realmente essa parte básica de conhecimento para poder ser feito um diagnóstico e para você encaminhar para as pessoas especialistas nessa área, né? Outra coisa que eles comentaram, o atendimento individualizado é super importante. Eu tenho o prazer, né, e dizer que eu posso fazer esse tipo de atendimento, de receber o paciente lá no portão do consultório, entregar, o senhor quer tomar um cafezinho, o senhor quer tomar um café, vamos sentar, vamos conversar, porque essa conversa... O acolhimento. Eles não percebem, mas eles falam a vida inteira.
Então, isso ali, para mim, é a melhor anamnese que existe. Que daí vai conversando. E aí, como é que a senhora está dormindo à noite? O senhor, o senhor tem insônia? O senhor sente dor aonde? E como é que é seu dia? O que o senhor faz durante o dia? Isso é o ponto principal para uma boa avaliação. Uma boa conversa, porque é ele que vai te dizer o problema dele. E é ali que você vai fazer a pesquisa. Claro, existem inúmeros questionários específicos para fibromialgia que a gente pode utilizar também, que é utilizado para essa detecção. Mas essa boa conversa já é uma grande coisa e já é um ponto muito importante. Sem falar no acolhimento, né? Que a pessoa se sente importante. Se você não... ela tem que entender que você respeita a dor dela, que eu não vou fazer nada do que ela vai machucar. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que avisar. Ó, eu vou fazer assim, eu vou mostrar na sua mão o que a senhora vai sentir. Porque eles têm medo de toque. Porque a dor é absurda de forte para eles. Então, assim, uma dorzinha, para mim, isso aqui eu não sinto nada, mas apertar aqui para ela... Agora eu sou obrigado a perguntar. Antes a gente se cumprimentou, eu dei um aperto de mão. Doeu? Não, tudo bem. Não, tudo bem. Doeu, né? Doeu. Foi um prazer. Foi um prazer. E eu Só para dar uma aliviada aqui. Eu vou aproveitar deixa para dar uma continuidade no assunto do Elton. Quando a gente foi lá para a Unesc, que a gente conseguiu esse presente para a gente ir lá, lá eu consegui ter uma visão panorâmica do que eu poderia trazer para nossa cidade. E como a gente já precisamos de socorro, né? A gente precisa de ajuda. Então, eu já conversei com o pessoal da universidade para que a gente pudesse fazer uma panorâmica disso tudo e trazer para Indaial. E a gente trouxe para Indaial e a gente está tendo esse atendimento. A gente está tendo dentista, a gente tem a nutricionista, a fono, psicóloga, tem os médicos da família, o Dr. Lucas e o Dr. Vinícius, aí tem o Dr. Haroldo que atende a gente também. Enfim, a gente está com 8 médicos trabalhando conosco, que para mim é uma gratidão. Como é que eu vou explicar para ti? Conseguir a gente manter mais vidas e trazer vidas para as pessoas que já não tinham mais esperança. Então, com isso tudo, a profissão do Elton, por exemplo, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque como é que nós vamos saber o conteúdo, o que está dentro da fórmula da medicação que a gente está tomando? Eu tenho problema de estômago. Se o meu farmacêutico não falar para mim, Cleia, ó, essa medicação aqui o médico te deu, mas essa medicação tu tá com problema no estômago, vai te fazer mal. Entendeu? Essa orientação para nós é muito importante. Eu tenho um outro problema de alergia, que a medicação que eu ganhei, ela vai me dar problema. O nosso farmacêutico, ele vai conseguir orientar a gente. Por isso que é importante, você que tem problema de saúde, eu que tenho problema de saúde, vai na farmácia do seu bairro. Entendesse? Fica ali pertinho da tua casa, o farmacêutico vai te conhecer, o pessoal da farmácia te conhece, vai saber a medicação que você está tomando, vai conseguir te orientar, vai conseguir te ajudar também na hora de tomar medicação, que tem muitos remédios que te fazem parar no hospital. Eu parei e quase morri por causa da medicação. Então é importantíssimo que tenha isso. E quanto à nossa universidade, através da Unesc, nós conseguimos o apoio aqui da FURB de Blumenau e conseguimos a parceria com o pessoal da Uniaselv, né? E para nós, isso tudo é muito importante. Porque as pessoas que estão se formando, que elas estão estudando, elas vão sair dessas universidades conhecendo a fibromialgia, sabendo como atender um paciente com fibromialgia e entender que essa doença existe. Porque a gente teve alguns casos bem difíceis essa semana, a gente até resolveu ali com o pessoal da Anfibro, porque eu sou sócia da Anfibro e todo o meu processo de trabalho começou através da Anfibro. E teve umas pessoas de fora daqui, que eu não vou citar também, que elas colocaram que a fibromialgia serviu como chacota, vamos colocar assim, né? Mas o nosso pessoal conseguiu entrar em contato, inclusive a Flávia, muito obrigada, Flávia, eu sei que você vai ver esse podcast também. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Ela conseguiu entrar em contato com essas pessoas, eles pediram desculpas em público, gravaram, né? Pediram desculpas, que eles não conheciam, que eles não entendiam o que era e que hoje a visão deles mudou. Então, assim, a gente tem como estar ajudando? Tem. Só que se nós não tiver um rádio,
se nós não tiver a mídia, se a gente não tem uma rede de televisão que leve esse conhecimento para dentro de casa, a gente não vai conseguir chegar nessas pessoas que precisam, entende? Tem pessoas que como eu passei lá meses escondida, porque eu não queria ver nem a luz do sol, porque se eu tenho uma doença que não cura, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Porque eu sou massoterapeuta e eu sou controle de qualidade, eu trabalhava em 2 lugares ao mesmo tempo e a minha vida era muito corrida. De repente eu tirei o meu chão, eu não consegui mais exercer as minhas profissões. E aquelas agendas que eu tinha, que começava de manhã até de noite, aquela correria o dia inteiro, acabou para mim. Então, o meu mundo acabou. A minha perspectiva de fazer alguma coisa terminou. E é onde eu encontrei a esperança e a possibilidade da Aref de estar podendo ajudar outras pessoas. Claro, eu não ganho nada com isso, mas eu ganho vidas. Entende? A Claire conseguiu vamos dizer assim, pela situação dela, um propósito de vida. Né? É o que está movimentando ela. É o que está tirando ela da cama, que tá fazendo... Eu tô com dor. Ok, mas eu tenho que ir lá fazer o podcast. Eu tô com dor, mas eu tenho que ir lá na Fernanda fazer uma reunião pra gente estudar o que nós vamos fazer. Então, assim, quando você traz uma expectativa de uma ideia, um foco pra pessoa, a pessoa acaba que eu tô com dor, ok, mas eu vou pra frente. E é isso que a gente quer que as nossas pacientes entendam. Que a gente entende e respeita a dor. Mas que elas têm que entender que a vida não vai acabar. Infelizmente, elas vão aprender a conviver com elas. E a finalidade principal é melhorar a qualidade de vida. E diminuir as comorbidades. É pela situação incapacitante, então o impacto emocional ele é muito forte, que nem aconteceu com a Claire. De um dia para o outro, você não consegue exercer sua profissão, você está de cama, você mentalmente, você quer fazer o esforço, você quer ir para e você não consegue, é incapacitante. Por isso que eu digo que a questão do preconceito, ele vem muito pela questão da não visualização da situação. Você pega deficiências que são, né, de locomoção, que a doutora também acompanha bastante, é visível. Então é muito mais fácil você ter uma empatia pela situação. Agora, quando você não percebe, quando você não vê, então realmente o preconceito ele se torna muito mais forte, muito mais poderoso contra a pessoa, né? E graças a Deus, né, que a Claire está fazendo essa frente. Eu tenho certeza que ela está incentivando e mudando muitas vidas, porque, como a gente sempre diz, né, palavras elas vão ao vento, mas o exemplo arrasta. E eu tenho certeza que dentro da REF eu já escutei alguns comentários de algumas pessoas que dizem assim, não, eu continuo, eu vou, porque nós já temos uma pessoa de bem fazendo a frente e puxando. Então, e isso é um propósito realmente de Deus, eu penso, né? Porque hoje você querer estar na estrada, né? Que nem ele falou, é voluntário. Você gasta do seu próprio dinheiro, com gasolina, com tudo, buscando ações, mas é para um bem comum. É para todas as pessoas, né? O que se busca, a Aref, o que ela busca, ela não busca para um particular. Ela busca para todos. É uma mão estendida, é uma mão que quer pegar você e traz para cá. Ela quer puxar você para dentro desse... Ela quer te abraçar. Isso aí. Sem fazer dor. o acolhimento. Abraçar sem dor. E dar uma nova perspectiva, né? Aí me deu assim uma dúvida aqui agora a respeito da questão da idade. Já que é um gatilho emocional, eu posso falar isso. Pode acontecer bem novinho, né? Pode ser. Não existe data, não existe dia, não existe idade. E não existe sexo, tá? Acontece tanto homem quanto mulher. Entretanto, é mais comum que aconteça em mulheres do que em homens. Então, para cada 7 mulheres com fibromialgia, um homem vai ter fibromialgia. Isso está mapeado. Está mapeado. Tá. Já está registrado. Né? Dado científico, tá? Tudo que eu estou falando está comprovado cientificamente. Mas posso colocar uma observação? Deixa eu só terminar aqui, Flor. E assim, outra coisa importante, é mais comum entre 30 e 50 anos, que é o local onde as pessoas estão trabalhando. É exatamente no lugar mais produtivo da pessoa. No auge emocional. No auge da produção. E é onde que daí a pessoa fica mais afetada ainda. Entendi.
Entendeu? Pode continuar. Daí. Só que tem um detalhe bem grande e importante, tá? Mães fibromialgicas tendem a ter filhos com fibromialgia. Existem muitas crianças com fibromialgia, existem adolescentes com fibromialgia, e o número de homens com fibromialgia que a gente não tem uma estatística hoje é porque os homens é mais difícil para admitir que estão doentes. Não procura médico. Não procura médico. Não faz, Então, não faz assim, os reforços. Digamos assim, hoje nós estamos no mês dos homens, né? Por causa do... Novembro Azul. Isso. Então, o que acontece? Eu ajudo bastante, inclusive eu faço os lacinhos e mando para a empresa que meu marido está trabalhando, e quem pede eu faço também. Então eu mandei mês passado os rosa, e esse mês eu já mandei os azuis também. Só que eles têm que se preocupar também com a sua saúde, né? Vocês homens. Verificar se está tudo certo, fazer os seus exames. Um exame de sangue não vai matar ninguém. E pode diagnosticar bastante coisas. Então, a fibromialgia, se o homem prestar atenção também, poxa, mas eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, mas eu não sou mulher. Porque assim, ó, existem médicos que eles criticam os homens quando vai pedir ajuda. Quando vai pedir ajuda, porque, digamos assim, a fibromialgia é doença de mulher. Não, mentira. Não é doença de mulher, é doença de homem também. E a maior parte dos homens são machistas e eles não procuram a avaliação. Era isso que eu ia Por falar. quê? Por causa que vai chegar lá, o diagnóstico vai ser de doença de mulher, mas eu não sou mulher. Mas não é, gente. Para todos que estão ouvindo, não é doença de mulher. É doença dos homens, das crianças, das mulheres e, adolescentes. dos adolescentes, e que a gente precisa prestar atenção. Mas nesse quesito, Claire, a gente pode entrar até numa questão cultural, né? Há quantos anos, né, que já se fala em Novembro Azul, na conscientização do câncer de próstata, né, e tudo mais. E hoje ainda o câncer de próstata é um dos que mais mata homens a nível mundial. Então, para te ver que isso é algo que já se trabalha há quantas décadas, vamos se falar assim. E a fibromialgia, vamos se dizer hoje, que é um recém-nascido. Comparado com o câncer de próstata, né? Então ainda tem muito que avançar, muito que percorrer. Exatamente. Eu vou aproveitar essa fala de vocês e reforçar com você que está nos ouvindo, né? Nós tivemos agora, bem recente, faz poucas semanas, um episódio onde a gente falou justamente sobre a saúde do homem, com a rede estadual, que tem sede ali em Pomerode, e foi assim sensacional. Vamos dizer assim, resumindo, tapa na cara. Né? Porque de fato não há essa preocupação, esse cuidado como as mulheres têm com a saúde, né? O homem vamos lá, é relaxado mesmo, né? Não vai, só vai quando a coisa realmente está e aí às vezes é tarde, né? Exato. Eu sempre tenho um cordão que eu gosto muito de falar, às vezes para os pacientes, que a gente vai, às vezes, né, doutora Fernanda, a gente vai dar uns conselhos, a gente vai dar umas falas, a gente vai dar alguma orientação, e aí fica aquela, pois é. Aí eu sempre gosto de soltar um cordãozinho e dizer assim, olha, todo mundo está bem, até não estar mais. Eu tive um caso essa semana, semana passada, que o paciente chegou lá com crise enorme de dor em região lombar. Fiz as terapias, fiz o atendimento manual, que eu gosto muito de terapia manual, que eu vejo que dá muito resultado, que fiz terapia, é mão no paciente, é contato físico, e isso eu percebo que o resultado é muito maior. Além de trocas de energias, né? Que você passa uma energia boa, o paciente recebe. E eu falei assim, olha, o senhor fulano, o senhor tem que fazer amanhã, hoje eu mexi no senhor, o senhor amanhã faz um repouso, o senhor vai fazer uma longa... não, mãe, eu vou trabalhar. Mas seu fulano, o senhor tá aqui que não tá conseguindo quase andar, o senhor tá bem, agora aliviou a dor, tá caminhando, mas se o senhor fizer tudo que o senhor fez, vai voltar toda essa dor. E daí assim, não, mas eu vou trabalhar. Daí eu fui categórica, assim, beleza, o senhor vai trabalhar, o senhor vai voltar e eu não vou te atender. Porque eu tô te avisando, tô te explicando, e a mulher junto, né? E aí ela fala, eu falei. É assim, pode brigar, Fernanda. Porque assim, a gente explica. O senhor não tem mais 10 anos. O senhor não tem mais 20 anos, faz tempo. Sabe? O corpo da gente vai declinando a partir dos 21. Né? Eu acho que toda a dificuldade, né, doutora Fernanda, de toda a questão dos profissionais da saúde, eu penso, porque a gente sabe
quando a gente está com o paciente ali, a gente está vendo a situação dele, nós sabemos o momento exato que ele está e o momento exato que ele pode chegar se ele continuar na mesma situação de atividades que ele vem fazendo. Se ele não mudar a rotina de vida, mudar a alimentação, atividade física, entre outras coisas que, infelizmente, né? Como digo, todo mundo está bem até não estar mais. Quando não está mais, infelizmente, requer uma mudança de todo um conceito de vida que você tem. Um exemplo, é uma pessoa que ela tem uma vida mais boêmia, gosta de bebida alcoólica, né? Vive na noite bebendo. A partir do momento que ela diagnostica algum problema com o fígado, infelizmente, ela não pode mais ingerir bebida alcoólica. Dali para frente, você começa a ter uma sentença realmente... Eu digo assim, tu começa a colocar uma data de validade para você mesmo. Uma sentença de morte. Porque se você continua na mesma frequência que você tá, e você tem um problema já em um órgão que é um órgão específico, né? Um exemplo, vai chegar um momento que você vai adquirir um câncer de fígado, ou você vai ter uma parada súbita dele, e é um órgão vital. Vai morrer, né? Vai ter ali uma reação que desencadeada em cadeia que você não vai reverter mais. Então precisa dessa mudança. E muitas vezes o que a gente quer falar aqui e que as pessoas às vezes não entendem é que o profissional, quando ele dá a orientação, ele já sabe certinho onde é que você pode chegar mudando a sua vida e onde que você vai chegar se você não mudar a sua vida. E às vezes acontece que algumas orientações até por questões de diabetes, né? Quando tá com o açúcar já dando uma alterada e tudo, eu faço questão, eu vou lá no Google lá, umas fotos assim bem já de necrose de perna, de pé, de dedo, de tudo, mostra pra pessoa, ó, tu gosta de açúcar, tu gosta de Coca-Cola, tu gosta dessa, né, assim, de ficar esbanjando o açúcar, porque pelo que eu tô vendo, tu não queres mudar. Nós estamos aqui 1 ano te orientando, conversando contigo, mas eu vou te dizer, ó, tá vendo essas fotos que estão aí? É assim que vai ser teu futuro, pode ser em 5, em 10 ou 15 anos. Vai depender de ti. A gente às vezes precisa ser meio... Infelizmente tem umas situações objetivos além da conta, assim, sabe? E é importante, porque eu gosto sempre de falar, quando eu explico para os meus pacientes, gente, o nosso corpo é uma máquina. Se ele der um sinal que tem algum problema, ele quer que tu dê uma diminuída, algum cuidado de outra forma. Então, ele está te dando um aviso. Se você vem, faz a fisioterapia e volta a tua vida que você já tinha, vai dar de novo, só que daí vai dar pior. Porque ele vai te avisando devagarinho. A gente tem mania, até a gente, eu como fisioterapeuta também às vezes faço isso, porque a gente é relaxado muitas vezes, sabe? Tô com uma dorzinha aqui. Aí vai passar. Vai passar. Vai passar. Em vez de procurar ajuda. Quando a pessoa tá com o pescoço duro, que não consegue nem fazer isso aqui, aí, socorro, Fernanda. Né? Daí, quando eu brigo, eles não me escutam. Daí, não, Fernanda, agora, a próxima vez, qualquer coisinha eu venho. Então, se a pessoa se conscientizou disso, já é muito importante. Né? O nosso corpo é uma máquina, ponto. Se a gente tá com o olhinho um pouco a menos, tem que trocar o óleo, tem que fazer alguma coisa, tem que modificar a tua vida. Uma coisa importante da fibromialgia, que o melhor tratamento é a atividade física. Ponto, tá? Só que a gente tem que saber que a pessoa tem muita dor e tem que respeitar. Então, como é que você vai indicar uma atividade física se a pessoa tem dor? Você vai indicar ela progressivamente. Olha, a senhora não consegue caminhar? Caminha 3 minutos. Todo dia, 3 minutinhos. Diminuiu? Passa para 5 minutinhos. Vai caminhando devagarinho no limite dela. Porque entre não fazer nada e fazer os 3, 4 minutinhos e ir progredindo até 30 minutos diários, é muita coisa. Claro que ela vai passou pela fisioterapia, fez todo o tratamento fisioterapêutico e dali para frente a gente vai orientar, né? De preferência com uma pessoa da profissional de atividade física, né? Um educador físico que tenha conhecimento de fibromialgia, porque também não dá... Também precisa ter. Exato, porque tem que saber... Capacitação é importante. Exato, porque tem que saber o que vai ser feito e não adianta ir lá para depois voltar pior do que estava. E nesse período, mesmo que ela vai estar fazendo atividade física, ela vai mesmo assim ter crises. E dela vai voltar. E assim vai. Só que assim, se a gente não faz essa atividade física, o que vai acontecer? É um ciclo vicioso. A pessoa tem dor, certo? Logo, não faz atividade física. Logo, diminui força muscular. Logo, contratura. Logo, mais dor. E assim vai. E cada vez piora. Até ela travar totalmente,
porque não tem força, não tem musculatura e a dor é muito intensa, que chega a dar câimbras horrorosas devido a tudo isso. Então, se a gente começar progredindo devagar, esse ciclo vai se quebrando. Mas colocar isso nas cabeças das minhas meninas e dos meus meninos Mas eu vou fazer um comentário. Difícil. Eu aprendi. Vamos defender aí. Não, eu vou defender. Eu aprendi que quando eu não consigo andar, que eu não consigo me movimentar, eu posso fazer exercício sentada na cadeira. Perfeito. Nosso educador ensinou. Ótimo. Então, o que a gente faz? A gente faz os movimentos, tudo sentadinha na cadeira, e você consegue fortificar o músculo Exato. sentada na cadeira. Sendo que a atividade física é uma das atividades que mais produz hormônios, tecnicamente, da felicidade. Então, além de você ter ganho de massa muscular, de fortalecimento, tudo que é muito importante, que a doutora Fernanda falou, mas o ganho emocional, ele é muito importante também pelos hormônios que são produzidos pela atividade física. Que aí vai de novo, volta lá no Sim. A parte inicial. central psicológica. É isso aí. Exato. Olha só que E deixa a gente interessante. feliz. Aí você elimina alguns gatilhos ao mesmo tempo. Pelo fortalecimento muscular, produção de hormônios bons para a pessoa. Então, tudo isso fortalece cérebro e fortalece corpo. A gente está vivendo assim um momento, né? Pelo menos assim, vai lá, os últimos 10 anos assim, de muita pressão, vindo de tudo que é lado, né? Verdade. É mercado, é cenário econômico, é cenário Covid. político, Covid, isso tudo para ser esses gatilhos, né? Isso tem se intensificado. Facilita muito. É impactante. Loriberto, eu vou entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse gancho que você deu, que é muito importante. Eu penso que quando nós tivemos a modernização das redes sociais, eu acho que é aí que começou toda essa pressão com as pessoas. Porque a gente que acompanha a rede social diariamente, e aí eu utilizo ela muito profissional, né, pelas questões que a gente tem do nosso dia a dia, mas a gente percebe que muitas pessoas se perdem na rede social. Por quê? Porque elas constroem um personagem dentro da rede social que em vida não existe, que no seu dia a dia não existe. E a rede social forçou em alguns momentos as pessoas a deslumbrarem vidas que elas gostariam, de sonharem coisas que são impalpáveis, que elas não vão adquirir, não vão conseguir. E isso faz com que muitas pessoas realmente caiam na depressão, caiam em situações nessa pressão que, né, faz essa conjuntura de pressão num contexto geral, que leva um suicídio, que leva a várias, né, situações trágicas dentro das famílias por causa disso. Porque, como digo, as pessoas elas demonstram algo, mas na vida pessoal às vezes é bem diferente. E isso é ruim, porque cria um choque de personalidade. Né? Porque a cobrança vai vir. Porque, poxa, mas pô, você fez uma foto lá com um carrão, não sei o quê, pô, que legal, tais bem, comprasse. Pô, e a pessoa às vezes está ali andando de a pé. Então, assim, eu penso que essa ilusão que as pessoas acabaram se criando, se promovendo, é o que depois, em algum determinado momento, vai voltar com um choque de realidade. E isso, infelizmente, aí acaba dando essas tragédias. Mas o que muda, Loriberto, a vida das pessoas? Conhecimento, estudar, ir atrás daquilo que você realmente quer. Isso sim vai fazer você mudar de vida. Porque é algo que você vai construindo com tijolinhos. É que nem a questão lá de fazer atividade física. É um tijolinho por vez. Daqui a pouco você está com o seu castelo montado. E a gente vê hoje que a rede social ela te joga algumas situações ali que você fica iludido. Porque parece que você vai ficar milionário de um dia para o outro, porque você recebe notícias ali de pessoas que enriqueceram de uma maneira que nossa, mas como que conseguiu? Olha, o rapaz de 16 anos milionário porque ele tá com um negócio na internet, não sei o quê. Será que isso é realmente verdade? Será que realmente isso acontece? Eu sei o que realmente acontece. Através do estudo, através da dedicação, através da persistência, né? De você montar uma empresa naquilo que você acredita, naquilo que você tem capacidade, correr atrás, porque também ser empresário no Brasil não é fácil, mas isso muda a vida. Agora, viver de ilusão dos outros, infelizmente isso não vai trazer nada de bem para a pessoa. E eu penso que é uma das principais pressões.
Eu acho que as redes sociais é o que mais canaliza a pressão em cima da pessoa. Porque você tem que ser o melhor profissional, você tem que ser o melhor pai de família, você tem que ser o melhor na sua vizinhança, você tem que aquele que tem que ter o maior patrimônio, é o que tem que ser o melhor de dentro da família. Começa a ter parâmetros, mas eles não são mas você não vive a sua vida. Isso. Você não é feliz na sua vida. Isso que é o principal. Você não é feliz na sua vida. E aí é onde que vem esses gatilhos de tudo que acontece. Com várias doenças, né? Hoje nós estamos aqui especificamente para fibromialgia, mas são várias situações que desencadeia. Desencadeia o alcoolismo, desencadeia a droga, desencadeia várias outras situações, né? Então esse que é o detalhe. Uma coisa que eu queria aproveitar essa fala é que os valores estão se perdendo, né? Então, assim, quando eu era criança e não faz... Quer dizer, vamos dizer que não faz muito tempo assim... Meu Deus, a gente brincava até as 7, 8 horas na rua, de brincar, de esconder, de pegar. E os pais sentavam na calçada olhando seus filhos. E conversavam com seus vizinhos. E tinha esse contato, né? Tanto que assim, eu vou entrar, dar uma olhada no meu filho aí. Existia esse cuidado. Uma família, era uma vizinhança, mas era ao mesmo tempo uma família. Hoje em dia a gente não sabe mais nem quem mora do teu lado, na tua frente e do outro lado, ou em cima, que se for prédio, né? Então, isso falta também, essa falta humana. As crianças não sabem mais nem de onde sai o ovo, nem de onde sai o leite. Eles não têm esse contato com a natureza, que é muito importante para afastar qualquer tipo de depressão, qualquer tipo que possa acontecer, porque evita muita coisa. Se aproximar da natureza é fundamental. Aumento de imunidade. Exato. E os animais são... Eu gosto muito... Terapia. São pura terapia, né? Existem muitos atendimentos com cavalos, né? Que dá muito resultado em todas as doenças. Então, o cavalo é muito intuitivo. Ele sabe o que você está sentindo. Então, quando eu monto o meu cavalo, ela sabe o dia que eu tô ruim e o dia que eu não tô ruim. Os meus cachorros também. Eles sabem. Com terapia também. E faz ótimo, faz muito bem. Mas voltando à fibromialgia de forma específica e falando de conhecimento, como ele acabou de comentar, a gente foi a Criciúma, na Unesc, e eu fiz questão de levar uma aluna minha, da Uniaselv. Ela ficou assim, Fernanda, eles sabem muito. Eles sabem muito, Fernanda, é muito legal, muito Criciúma legal. É referência, né? Criciúma é referência. Aí o que aconteceu? A gente teve a primeira semana da fisioterapia na Uniaselv de forma online. E me convidaram então para dar uma palestra, fazer uma live sobre a fibromialgia. Eu tive tanto retorno via em meu Instagram, que foi absurdo. Então, assim, se tu quiseres, eu posso dar o link para vocês terem acesso, porque realmente é uma explicação de forma técnica e específica para quem quiser saber um pouco mais específico do assunto. Eu acho muito legal. E, assim, a universidade está se preocupando em trabalhar os alunos e saber como atuar com esses pacientes fibromialgicos. Isso é muito importante. Precisa começar na universidade, para que daí eles saiam com conhecimento e já olhem contra os olhos para o fibromialgico e não aprendam na rua na pior forma possível. Essa aí eu e a Claire, nós fomos 2 vezes já para Criciúma, né? A primeira a gente foi lá para conhecer um ambulatório de especialidades e na segunda a Claire foi convidada pela Secretaria do Estado de Santa Catarina, em detrimento com a nossa secretária Carmen Zanotto ali, né? Porque foi feito o primeiro simpósio sobre fibromialgia lá na Unesc. Então, daí a Claire foi uma convidada de honra, né, pela questão toda da frente a isso, e nós fomos lá participar. E que nem a doutora Fernanda falou, os profissionais lá que palestraram, entre doutores, reumatologista, de diversas áreas que tiveram lá fazendo essa palestra no decorrer do dia, é conhecimento assim que você fica assim, nós que ainda estamos dentro, né, e a gente busca o conhecimento, mas tu chega lá e vê assim, nossa, os caras já estão assim bem à frente já daquilo que era a nossa perspectiva, né? Então, como isso é bacana? E é bacana para a relação pública, você trazer uma instituição de ensino, onde que eles têm um foco avançado nisso, e você chega para o setor público e diz, pô, dá certo.
Vamos fazer que dá certo. E muitas vezes a gente pensa no custo-benefício. Poxa, mas eu vou investir em equipe multiprofissional, eu vou investir em equipamento, em estrutura, não sei o quê. Isso realmente é investimento, não é custo. Por quê? Quanto mais a gente consegue diminuir o tempo de crise de um paciente fibromialgico, ele vai consumir menos consulta, ele vai consumir menos medicamento, ele vai consumir menos o setor público, como qualquer outras doenças. Infelizmente, o setor público hoje, ele está de uma forma, vamos dizer, o SUS, num contexto geral, ele está de uma forma bombeiro, que eu gosto de falar, de brincar. Por quê? É só para apagar fogo. Você a saúde da família, ela tá também no embrião tentando reverter isso. Que é o quê? É começar a trabalhar a prevenção para depois a gente partir para a doença e em si tratamento. Só que hoje, infelizmente, nós estamos só lá no tratamento. Porque até para a questão aqui da própria consulta tá precário. Porque às vezes você não está bem, não está se sentindo bem, você tem uma demora de tempo de consulta, você tem uma demora de tempo de diagnósticos, né? Nós, infelizmente, na cidade de Indaial, a gente tem uma precariedade muito grande na questão de retorno de exames. Então, às vezes o médico marca a consulta, mas pede determinados exames, às vezes você fica 1 ano na fila, 1 ano e meio, e a pessoa que ela tem um problema, ela não pode ficar mais que 30 dias esperando um diagnóstico para poder tratar. E aí que vem os diagnósticos insatisfatórios, imprecisos, tratamentos errados, porque se você não tem um diagnóstico preciso, você vai dar um tratamento errado, e aí eu falo, aí o custo triplica. Triplica na situação toda. Até porque a situação hoje, em 30 dias, mudou já. Sim, justamente. E o estado de saúde também muda. Geralmente crônico. piora, né? Geralmente piora. Então as políticas públicas podem dar certo, só que elas têm que começar a partir de cases que já está dando certo. Eu sempre digo, cara, uma pessoa já inventou a roda. Só aproveita. Cara, vamos seguir o fluxo. Nós não precisamos querer recriar naquilo que está dando certo. Vamos lá buscar a sementinha, vamos plantar aqui, vamos irrigar essa árvore, porque ela vai dar fruto também. É só isso que o gestor público precisa fazer. Ele não precisa fazer mágica. Ele só precisa buscar onde que está dando certo e colocar para sua comunidade aquilo que está dando certo. Pronto. E trazer para a nossa realidade, que estados, cidades também possuem realidades diferentes. Então, a gente vai usar o exemplo, mas trazer para a nossa realidade que nós estamos vivendo no município, né? E nesse ponto, agradecer a gestão municipal de Indaial, que abriu as portas para agir e de uma forma assim, nós não conseguimos tudo isso. Nós não conseguimos o que estão fazendo lá. Mas nós conseguimos isso e andou. Então, aos pouquinhos vai caminhando, porque todo processo que você já introduziu, voltar atrás, dificilmente vai voltar. Então, dali para frente, daqui a pouco a gente vai conseguir chegar naquilo, né? Que a gente tanto sonha, que é realmente estar com esse ambulatório de especialidade centralizado, com uma sede própria, com todos os profissionais ali dentro, né, com toda uma estrutura, e que não vai atender só o fibromialgia, vai atender todas essas outras doenças que vêm a circular a questão da dor. É que a partir do acolhimento tu consegue, você fez um acolhimento, aí você vai conseguir, tem só uma artrite, só não, é bastante, né? Tá com artrite, você tá com lúpus, você tá com fibromialgia. Quais são as patologias que realmente existem dentro desse ser humano? O que nós precisamos, para que especialista nós precisamos mandar? Então, eu acredito que essa parte do acolhimento e essa parte da AREF de estar podendo fazer esse trabalho vai ajudar muitas pessoas. Digamos assim, quando eu comecei, eu estava só com a nacional, no caso, que é a Anfibro, né? Hoje nós temos a Nacional, que também ela está situada em Joinville, que também está trabalhando junto conosco a respeito da fibromialgia. Nós temos grupos em várias cidades que também a gente conseguiu desenvolver. Nós temos um grupo de políticas públicas que está nos ajudando e nos orientando. E nós temos também, então, a parte da nossa Secretaria da Saúde do Estado, que também está ajudando a gente para que a gente consiga desenvolver melhor o nosso trabalho. Coisas que eu um tempo atrás nem sonhei que pudesse acontecer. Então a gente teve também Concórdia, né, que a gente foi? Concórdia. Tem a Universidade do Contestado também, ela absorveu e ela está ajudando a gente. Tem a nossa associação lá também que está trabalhando. Então eu penso assim, Lages também. Hoje vai ter primeiro o simpósio deles lá também. E as universidades num todo, elas estão... Santa Catarina está sendo referência
fora daqui, sabe? Que coisa Por linda, causa né? do tratamento, É um por causa exemplo, da né? luta, por causa de tudo que a gente fez. A FURB nos recebeu ali, assim, todos foram muito carinhosos conosco. Eles já começaram um trabalho interno atendendo o pessoal deles ali dentro da FURB, que tem fibromialgia, e eles estão absorvendo pessoas de fora também. O que nós precisamos mais do SUS. Por quê? Porque barra na parte de psicologia. Na parte de psicologia que está barrando dentro. Então, se nós tivéssemos essa estrutura mais organizada, com mais atenção, eu acredito que as universidades no todo, elas vão conseguir fazer um acompanhamento melhor e os formandos vão interagir e a gente vai conseguir desenvolver mais esse projeto e acredito que vai ter bastante sucesso, né, gente? A ajuda de todo mundo aí se manifestando, tá, gente? Por favor. Uma coisa... Essa vai ser a pergunta que eu vou fazer depois, então. Uma coisa vamos importante segurar. que as universidades precisam são campos de estágio, Sim. né, para os alunos, no caso na fisioterapia. E a gente quer, a gente faz, que a Uniaselv, que eu estou falando porque eu trabalho ali, a Uniaselv quer fazer esse vínculo com o grupo de fibromialgia porque é um campo de estágio, uma vivência real e um aprendizado que a gente não aprende em sala de aula. É o viver, é o ver o que o paciente está aprendendo, fazendo o que está acontecendo e aprender como atender. Então, é uma vivência muito importante e por isso que é tão importante para a FURB, para a Uniaselv, na nossa região aqui, pelo menos, que faça esse vínculo e é um vínculo em que eles vão dar mão de obra e o SUS dá a parte material. É que eu acho que hoje a grande dificuldade de qualquer universidade é a humanização do profissional, né? Que como que nem a doutora falou, essa vivência já com as pessoas que têm indiferente a portabilidade de doença, mas você chegar mais humanizado, entendendo, sabendo, e porque assim, o conhecimento didático, a gente sabe, é mas o conhecimento, vamos dizer assim, da mão na massa, ele é outro. É bem diferente. Ele é outro. Não adianta, é outro. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade. Essa capacitação mais humanizada. E nessa conversa que foi feita lá com a reitoria da FURB e tudo, até um dos quesitos, né, que a Aref foi pedir para eles lá, é que talvez pudesse, dentro da grade do curso, né, de todos os cursos, ter algo mais específico sobre a fibromialgia, né? Então, tipo assim, que estendesse algumas horas a mais sobre conhecimento, justamente para quê? Para capacitar melhor esses profissionais. Porque a gente não fala aqui só de médico. Aqui nós falamos de farmacêutico, falamos de fisioterapeuta, de odontologia, de psicólogo, que é muito importante também, né? O nutricionista, todos. Educador físico Educador também. físico. Então, assim, todas as áreas, tecnicamente, a fibromialgia, vai requerer... É uma tarefa, ela tem que... É o completo. É aquela tarrafada completa. Se você não der a tarrafada completa, você não pega o peixe, que é o resultado que nós queremos. Porque se faltar um profissional, nós podemos ter uma ponta solta. E aquela ponta solta faz com que o paciente não evolua. Não vai fazer não a evolua evolução para melhora. Não vai ter resultado. Outra coisa que eu acho importante é que, assim, quando você se forma... Tá, eu me formei, e agora? O que eu faço? Não sei nada. Porque às vezes falta essas vivências, por mais que tenha um estágio obrigatório, às vezes ainda falta essas vivências. É a segurança, vamos dizer assim. Isso, parece, a segurança. O que eu vou fazer? Mas eu nunca atendi, não sei atender sozinha. Então, assim, esses campos de estágio, essas vivências extras são fundamentais, né? Para que você não saia dessa forma. Tá, e agora? O que eu faço? Professora, eu esqueci tudo. Não, tu não esqueceu. Tu vai estudar, tu vai atender o teu paciente, você vai estudar novamente o caso dele e aí você vai conseguir. Só que se eles tiverem uma vivência legal já antes, não chega nesse ponto. Não entra no desespero. E acontece muito, tá? Isso em qualquer profissão. É verdade. Bom, a gente falou bastante sobre a questão da incapacidade, né? Que a fibromialgia ocasiona no paciente, né? Nesse aspecto, como é que está a relação com a Previdência ou a Previdência Social? Existe algum afastamento, algum benefício que se dá para quem é portador da fibro? Não. Eu vou expor Cleia, tá?
Eu estou afastada do trabalho há 5 anos. Eu não fiz mais perícia. Apresentei documentação, mas não precisei mais fazer perícia. E quanto à medicação, ao atendimento, foi depois que eu comecei a correr para conseguir esses benefícios para os fibromialgicos. Então, eu pagava uma Unimed muito cara. Desculpa, pessoal da Unimed, mas é sincero, tá? E eu fui obrigada a cancelar o meu plano porque eu não tinha mais como pagar a medicação e pagar a mensalidade, que daí tinha coparticipação também, né? Então, eu optei pela medicação, certo? Porque medicação, 700, 800 reais todos os meses, né? E estava pagando consulta. Hoje não. Hoje eu tenho um médico e se eu precisar, eles encaminham para especialistas. Não posso reclamar nesse quesito. A medicação eu estou ganhando, né? Há uma boa parte da medicação, mas uma boa parte a gente tem que comprar e é caro. Isso eu não tenho o que fazer. Então, quanto aos benefícios do SUS, não, só a fibromialgia ela não te afasta. Só a fibromialgia não te dá o direito de receber. Então, como eu passei por 18 procedimentos cirúrgicos devido ao acidente, né? Fiz cirurgia de coluna, fiz cirurgias de joelhos, de ombro, enfim. Foi várias cirurgias. Então, eu consegui... até uma notícia triste, eu era motorista de caminhão, eu dirijo o caminhão da empresa, e a minha carteira teve que ser reduzida. Então, hoje eu só dirijo carro automático, né? Em virtude de tudo que aconteceu comigo, né? Então, se eu for pedir um auxílio hoje só para fibromialgia, eu não vou conseguir. Mas o que vem junto com elas, doenças coadjuvantes ou uma doença por causa do acidente, aí sim, daí você consegue. Que coisa. Hoje eu sou considerada uma pessoa PCD. Certo. Geralmente afasta mais pela questão depressiva do que pela fibromialgia. Exatamente. Então, tipo, o paciente tem a fibromialgia, mas ele é afastado pela consequência. Mas teria Então, que rever, né? São políticas que estão sendo sendo melhoradas, revistas. adotadas. Na verdade, as políticas elas deviam ser vistas dessa forma. Paciente com fibromialgia não tem condições de trabalhar 8 horas por dia, já que não está conseguindo auxílio. Mas uma redução nos horários de trabalho poderia ter. Essa política pública a gente já está trabalhando em cima também. Daí vamos ver se a gente consegue, né? Porque, de fato, 8 horas, né? O dia inteiro muito tempo. Complicado, né? Agora, vamos lá. Muitos conseguem, talvez, se adaptar num trabalho remoto, ou meio Tudo depende da atividade, né? Tudo Depende da atividade, né? Tem atividades que eu creio que comportam, mas tem atividades que infelizmente não comportam. Mas eu também entendi que tem graduação, né? Tem. Um nível mais grave. O lado crônico da fibromialgia, ela te impossibilita, não adianta. Eu posso levantar só com dor de cabeça, né? Mas levantei, eu já... Opa, labirintite. Já, meu dia já não tá bom, já pior, já tava ruim, vai ficar pior. Então, aquele dia já não vai mais prestar. A vista vai ficar turva, a visão fica bagunçada, você não consegue, mesmo usando óculos, você não consegue ler, você não consegue ver direito. Embaixo dos pés dá a impressão que tem pregos, você não consegue pisar no chão. Então, esses gatilhos todos que vai aparecendo no decorrer do dia, pro lado crônico, não tem como você dizer assim, eu vou ter um trabalho que eu possa ficar às 6 ou às 8 horas. Não tem como. Porque o gatilho, ele vem várias vezes durante o dia. E para as pessoas que estão no início, essas pessoas conseguem ter um acompanhamento, elas vão conseguir entender a doença e elas vão conseguir fazer um tratamento, um acompanhamento logo. Agora, para nós, é bem complicado, é difícil. E até pela questão própria judicial, até questão INSS, até questão de perito, por ser uma questão invisível, né? Vamos dizer assim, né? Eu sou o perito e a Cléia é minha paciente. Eu vou fazer aqui o fechamento dela. Como que eu meço a dor dela? Não é, você Como não é que vai comprovar? Como é que você vai comprovar? E eu te digo assim, é diferente você ter aqui um exame, uma tomografia, algo assim, não, aqui quebrou a perna, né? Diagnóstico realmente de câncer, um negócio preciso.
Então, até para os peritos fica difícil isso. Por isso que eu falo que geralmente o encosto ele vem por uma segunda situação, não pela fibro, mas pela causa que ela, tipo assim, pela depressão, vamos dizer, né? Pelo aquilo que ela ocasiona posteriormente. Então, geralmente, é muito mais fácil dar um diagnóstico, o perito dar um diagnóstico assim, não, vou te deixar 90 dias em casa por questão de depressão. Mas ele sabe que é a questão, o tempo do gatilho, até melhorar aquela crise e tudo. Beleza, deu os 90 dias, libera, volta para atividade, vai passar alguns meses, pum, crise de novo. Só que daí, eu sempre digo, o paciente ele volta pela questão, às vezes, depressiva, junto com a fibromialgia. Mas é a fibromialgia que desencadeou a depressão. Eu tentei voltar 4 vezes, não deu sim, certo. por isso que eu digo. Não deu certo. Então, como é que eu vou dizer? Eu fiz a perícia para aposentadoria por invalidez, porque eu não tenho mais condições, né? E o médico disse que eu passei nos quesitos, mas acontece que eu tenho 45 anos e eu não posso me aposentar agora, mas continuo com os benefícios. Só que eu tenho 57, vou fazer agora, então 45 não existe. Então, tem algumas coisas assim que deveriam ser corrigidas, entende? A avaliação do médico olhando para ti é uma coisa, né? As consequências do que está acontecendo dentro do nosso interior é outra, bem diferente. E eu não tenho 45 anos, gostaria muito de ter, mas não tenho. Uma coisa importante também, quanto a referente ao trabalho, é que elas e eles têm muita confusão mental. A pessoa se perde no pensamento. Então, não é qualquer atividade, qualquer trabalho que elas vão conseguir fazer. Porque... Concentração, né? Isso, a concentração não é a ideal para fazer uma atividade. Por exemplo, uma atividade de cálculo, né? Não tem concentração específica e raciocínio rápido para isso. Então, tem atividades que elas realmente não vão conseguir realizar devido à fibromialgia. Esse é um dos outros sintomas. Existem inúmeros sintomas, mas a gente falou os principais. Só que esse eu gosto de falar que é bem importante. Até mesmo porque na hora de tomar a medicação, né, Fernanda? Também você toma a medicação e bagunça a cabeça de vez em quando, a gente acaba esquecendo, será que eu já tomei? Será que eu não tomei? Isso. Aí você vai acabar tomando de novo. Eu já passei mal por causa disso, tá? Eu esqueci que tinha tomado e tomei de novo. Aí parei no hospital. E geralmente essas medicações são medicações fortes, né? Depende a questão, por isso que eu digo, depende a capacidade médica ali. Às vezes vai dar medicações que são derivadas de codeína, então são medicações que são muito fortes, relativamente se falando. E já tem o transtorno pela questão da fibromialgia. Mas a reação adversa do medicamento é uma potencialização de efeito adverso, né, que dessa questão de tontura, de incapacidade, de mexer com máquinas, né? Então, assim, fica bem incapacitante mesmo. Algumas políticas públicas já vêm juntando a fibromialgia com a deficiência. Então, em alguns, né, já em questão de estado e município, já conseguiu associar nessa situação, até para também perder um pouco dessa questão do preconceito. Uma das situações que a gente também viu um projeto, e vai entrar um projeto de lei agora também na cidade de Indaial, é a questão da parada de ônibus, né, juntamente com fibromialgia e com o autista. Então, quando está em crise, para poder o motorista do ônibus deixar a pessoa mais próximo da casa dela. Tipo, às vezes o ponto de ônibus é aqui, mas ela tem que andar 1 quilômetro. Mas se ela está em crise, para andar esse 1 quilômetro, ela não vai conseguir. Não vai. Então, para o motorista ter o precedente de ele poder, então, parar mais próximo da casa. Mesma questão de uma criança autista. Ela está numa crise dentro do ônibus, algo no sentido, para mais próximo para ter o acolhimento da família. Então, para ajudar. Então, algumas políticas públicas, elas vêm de encontro daquilo que o fibromialgia precisam, né, escutando, tendo essa interação. Por isso que é muito importante o papel da associação, porque a associação tem que chegar e dizer para os gestores, para o legislativo, cara, nós precisamos disso, né? Isso aqui não me resolve, nós precisamos disso daqui, é o dia a dia, né? Então, essa força que a CREI está fazendo, juntamente com todos que estão dentro da associação, estimula também nós, como os legisladores, procurar o melhor para tentar, né, entendendo o que eles precisam e transferir isso para o papel e tornar lei. Porque a primeira situação que nós temos que fazer como legisladores é garantir o direito. É garantir o direito e buscar depois as melhorias, né, nas consequências que se precisa para justamente fazer o papel que nós temos que ter com eles, né? Que é trazer o retorno do imposto, né, daquilo que eles pagam no dia a dia também, mas uma qualidade de vida para aqueles que precisam, para todas as pessoas em si, né? O Elton, essa tua fala vem muito ao encontro de uma fala que a gente teve aqui com o pessoal de deficiência visual, a Patrícia, justamente no foco
do quanto o poder público às vezes quer resolver o problema de quem tem o problema em si, mas não pergunta para eles, aí. né? Exato. E ela deu assim uma frase que eu sempre que possível eu uso ela, né? E aqui ela cabe muito bem assim: nada para nós sem nós. Então assim, não tenta resolver o problema do fibromialgico sem entender qual é a necessidade que ele tem, né? E aí eu acho muito bacana essa proposição de, né, você citou o exemplo do ônibus. Pô, é uma coisa que é simples, né? Relativamente simples de resolver, né? Do estacionamento. Sim, é isso que eu ia falar. Acompanhando ali, a gente conseguiu estacionamento, né? A gente tem vaga compartilhada com os deficientes físicos, até mesmo porque a gente é considerado um deficiente físico, né? E a gente conseguiu carteirinha de prioridade, a gente conseguiu o cordão girassol, que daí nos identifica, nos mostra, que antes a gente não era visto, né? Mas a gente usa o cordão, inclusive eu tenho ele ali na bolsa, depois eu vou mostrar pra ti. Ele identifica a gente como fibromialgico, identifica o autista, identifica a pessoa com lúpus, as doenças invisíveis no todo, que fica o girassol de um lado e a doença do outro lado do cordão, identificando a pessoa com o problema. Através das políticas públicas, realmente a gente conseguiu alguns resultados com o apoio, né? Então, a gente tem o cordão, tem a carteirinha de prioridade e nós conseguimos todo o tratamento com as PICs. Então, eu acho que é uma grande vitória para alguém que começou só querendo o estacionamento, né, Elton? Como eu conversei contigo. Eu entrei para conseguir o estacionamento, né? Mas a gente conseguiu uma bagagem um pouco maior. E agora, com a parceria da Uniaselv e a doutora, a gente conseguiu também que é estágio, né? Estágios. Que a pessoa que vai nos orientar e nos ajudar nas piscinas, porque nós precisamos de piscina. E uma piscina quentinha, né? Porque o frio para nós nos incomoda. Então, a gente conseguiu, através da prefeitura, da Secretaria da Saúde, né? A gente tem uma parceria agora com a Uniaselv, a gente vai colocar em prática, esse ano não deu, mas o ano que vem vai entrar em prática e a gente vai conseguir também o tratamento com a hidroginástica. A hidroginástica. Que é Esqueci o nome, obrigada. Não tem problema. É fundamental essa parte. A água faz muito bem para o fibromialgico. Uma, porque relaxa a musculatura, logo diminui as tensões. E outra, porque não tem a gravidade que causa dores nas articulações. Exatamente. Então, a água também é muito importante no tratamento. E, Loriberto, eu me acompanhando, estou 3 anos nesse estágio de política e posso te garantir, as pequenas coisas é que muda a vida das pessoas. Verdade. As pequenas coisas mudam a vida das pessoas. Porque são pequenas coisas que eles precisam para poder começar. Para começar a mudar. E aí, a partir dali para frente, vai. O problema hoje é que a gente vê muitos gestores que eles querem fazer começar a casa pelo telhado. A verdade é essa. Começar a casa pelo telhado. E não começa pelo fundamento, que é o principal, que é a saúde e a educação, que seria o principal pilar que a gente teria que ter como prioridade no dia a dia. Porque ali a gente já começa na criança a trabalhar essas questões, né, com uma boa estrutura, com tudo. E hoje que a gente vê, infelizmente, ainda de muitos gestores que é grandes obras, né, é politicagem, é o que sai bonito na foto, mas infelizmente não é o que faz a diferença para as pessoas que estão no dia a dia sofrendo, passando dificuldade e querendo ou não, levando esse sofrimento para a vida. E pode ser mudado com muito pouco. Aproveitando essa tua fala, Elton, eu queria ainda assim dar uma... Não sei se vai ser uma provocada ou vai ser assim uma... Mas eu fico me imaginando, e já ouvi situações assim, né? Que a pessoa que está usando lá o transporte público junto, ela vai reclamar. Mas para ela pode ir mais perto, e eu, como é que fico, né? Aí entra o papel da conscientização. Né? Exato. De fazer com que aquele outro usuário entenda aquela necessidade específica, né? Que precisa ser atendida. Porque talvez se um dia... E aí teve uma fala também da Maria Helena, que é da WDF, que até vou citar porque isso está gravado, então quem quiser pode voltar a ver o episódio, que ela citou o caso de um motorista de ônibus que, quando via um deficiente físico no ponto de ônibus, ele
Fazia de conta que não via. Eu vi o ia videozinho. embora. E chegou um momento em que a esposa dele sofreu um acidente e virou cadeirante. Eita. E aí a ficha caiu. Uhum. Então, assim, às vezes desculpa a relação, mas é pela dor, não é pelo amor, né? Uhum. Nesse caso, né? Então, talvez tenha, além de tudo isso que é ótimo, é maravilhoso, ajuda, né, quem precisa, mas tem um outro caminho que paralelamente vai ter que ser construído, que é a conscientização Com a Posso sociedade. acrescentar? dos demais. Florianópolis tem um exemplo maravilhoso de transporte, tá? A pessoa que tem fibromialgia ou que tem uma doença que ela é invisível, entra no ônibus com o cordão. Uhum. E a empresa de Florianópolis, não vou citar nome também, eles estão treinando os motoristas para identificar as pessoas com fibromialgia, com autismo, enfim, o que for de doenças invisíveis. Pode citar o nome, porque isso é exemplo, tá? Por isso que o cordão da fibromialgia, o cordão girassol, identificando as pessoas com doenças invisíveis, é muito importante. E as pessoas não podem deixar de usar. Precisa de um diagnóstico médico? Precisa. Tem que ser comprovado que ela tem o problema? Tem que. Então, ela vai ter uma carteirinha. Na carteirinha vai ter o número, né, da prefeitura, do SUS, enfim. Eu vou pegar a minha ali depois, eu vou trazer para ti. E o uso do cordão identifica a pessoa que precisa. O motorista vai conseguir identificar a pessoa com fibromialgia e ele vai orientar as pessoas que estão reclamando. Não, essa pessoa tem um problema de saúde assim, assim. Eu vi, é maravilhoso, tá? Florianópolis, Chapecó também está fazendo, estão de parabéns. Os dois prefeitos estão de parabéns porque eles estão incentivando e eles estão ajudando. Parabéns aos dois prefeitos. Que eu conheço, pode ser que tenha mais, né? Eu vou pegar o gancho da Clélia para falar justamente que o cordão em si, eu acho que é um dos principais ganhos que eles tiveram. Eu vou ali pegar já. Porque o cordão ele se torna um símbolo. Um símbolo não só de identificação, mas pega, por exemplo, o Heriberto, um exemplo assim, entra o paciente, né, entra essa pessoa com cordão. Às vezes vai ter um adolescente, uma criança, ela vai ficar intrigada porque aquela pessoa tem aquele cordão, porque é um cordão chamativo, um cordão bonito, um cordão legal. Ela vai, às vezes, questionar o pai e a mãe, dizer assim, pai, por que aquela mulher está usando aquele cordão lá? E às vezes o pai não sabe, mas ele vai ter que se interessar em saber o que é para poder explicar para o filho. Então o cordão, além dele ser um símbolo, ele é um transformador de conhecimento. E as pessoas tendo conhecimento, porque um pai que explica para o filho que aquela pessoa ela tem uma incapacidade, que ela tem, né, um problema, ela tá fazendo uma continuidade que é o que a gente quer, o que é o social. Sabe que eu vou dizer que outro dia no mercado eu vi que tinha uma criança muito inquieta e a mãe estava ali assim tentando, né, contornar e tal, e assim eu passei o olho assim e eu vi o cordão, eu digo, opa, tá tudo certo, né? Isso é importante porque tem pessoas que não entendem, né? Então quando Conseguimos dar um foquinho aqui então de um lado ele é o girassol, doenças invisíveis, né? E do outro identifica o problema. Fibromialgia. E do autista vem o autista. No do autista vem o autista. Tem o do lúpus também. Que legal. Por isso que eu falo, são coisas pequenas, mas que dão um resultado impactantes, extraordinário. Mas assim, né? Esse cordão não se compra em qualquer lojinha, né? Não. É importante a gente deixar isso claro, né? Você precisa ter o atestado diagnóstico médico. Aqui é a carteirinha. Quem fornece é a própria Secretaria Municipal de Saúde? Não, por enquanto eu tomei iniciativa, eu procurei o local para mandar fazer. Atrás tem os dados da lei. Só que usa o cordão girassol, né? E a fibromialgia municipal, né? Que dá acesso daí com o diagnóstico médico. Tem o direito ao atendimento prioritário. Tem que ter o CID. E daí a carteirinha, né? A carteirinha, que nem o caso na cidade de Indaial, né? Que cada município tem uma regência diferente, mas na cidade de Indaial se apresenta alguns documentos e principalmente o diagnóstico, né? Por um médico, tudo certinho, que tem a situação de fibromialgia, né? Um laudo médico. Com isso, com os documentos, daí é feita a carteirinha, né? Que seria essa carteirinha aqui, né, do município de Indaial. Aí tem a lei. Juntamente com a lei atrás. Aí apresentando isso para a GIRI, né, para a associação, aí a pessoa ela tem o cordão.
É que nem senão você falou, né? Senão qualquer um pega um cordão e se sai bem, né? E não é por aí, né? E Eu se acho que... Só que daí também é a conscientização de cada um, né? Em Indaial tem a carteirinha do... Nossa, tem um branco agora. Isso é normal da fibra também. A do autista é meio que parecida com essa aqui. Então, o autista também, ele vai usar o cordão, mas ele tem a carteirinha. E as outras doenças invisíveis também. Usa o cordão junto com a carteirinha. O que a gente vê muitas das vezes é que as pessoas, elas pegam essa carteirinha aqui, elas plastificam daquele plástico mais resistente e faz aqui uma inserção para poder... justamente o que acontece? Às vezes ela bota o cordão, já com a carteirinha, alguns usam com a carteirinha pendurada aqui. Sim. Então tem essa situação também. É bacana porque ajuda para quem está no dia a dia, além de ver o cordão, mas já também tem a carteirinha. Então dá uma segurança maior também para toda a questão do atendimento, de passar prioridade e tudo, né? Porque que nem você falou, né? Você tá ali numa fila aguardando, daqui a pouco aparece alguém, você olha, poxa, mas o que tá acontecendo? O que tá passando na minha frente? Então tem situações que as pessoas também não entendem, né? Mas que não te falo, não é por maldade, é por justamente falta de conhecimento. Exato. Para isso é um dos nossos propósitos aqui também no podcast, levar esse conhecimento, né? Para que mais e mais pessoas compreendam, né? Essa diversidade de situações que a gente acaba encontrando, né? Então, assim, se você vê alguém com o cordão de girassol, presta atenção, porque ali tem alguma coisa especial. Exatamente. E que precisa de um atendimento diferenciado. Né? E toda a grande questão que eu vejo pelos pacientes é que eles não querem piedade, eles não querem ser colocados como são os coitadinhos, não. Somente uma questão que eles querem: respeito. Até ser atendidos respeito. Com dignidade. Somente isso. Eles não querem Exatamente. se fazer de tadinhos. Ninguém quer, eles não é coitadinho, não é nada. Eles somente querem respeito, é somente isso. Exato. E assim, tem um número bem grande de pessoas que elas não estão aparecendo justamente por isso, tá? Elas não querem ser identificada ou taxada de uma pessoa que não tem possibilidade. Mas eu penso assim, o SUS hoje, a rede do SUS, ela consegue identificar as pessoas que estão com o problema através do cadastro. Então, todas as pessoas que têm fibromialgia e que elas estão em tratamento, elas precisam fazer um cadastro. Por quê? Porque o SUS precisa localizar essas pessoas. Porque lá no postinho de saúde vai vir uma verba para o tratamento dela. Entende? Então eu vou precisar lá no postinho da Cleia, lá tem 50 pessoas com fibromialgia. Lá vai ter a medicação, lá vai ter o atendimento, lá vai ter uma pessoa que vai te orientar e que vai te ajudar. Se o postinho, se o SUS não consegue localizar essas pessoas, não vai vir verba. Não vai ter a medicação. Olha a importância, então, da É muito importante. Então, se torna mais difícil. Todas as pessoas, não importa se está pagando particular, não importa se ela está, no caso, né, tendo um plano de saúde bom que está pagando, mas faz o cadastro. Faz o cadastro por uma questão de responsabilidade com a própria doença para poder ajudar outras pessoas. Porque hoje eu posso estar precisando de ajuda. Amanhã eu vou identificar uma filha minha, que eu já identifiquei, minha filha mais velha tem fibromialgia, ela está com diagnóstico já também, e amanhã vai ter outras pessoas, amigos da família, né? Eu acredito que isso tudo só vai ajudar, não vai prejudicar ninguém. E não tenham medo, a fibromialgia, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser descoberta. Aonde você está? O que a gente pode fazer por você? Aonde a minha mão pode alcançar? Mas para isso a pessoa precisa vir. Ela precisa se identificar. O SUS e a AREF e todas as entidades, elas precisam saber aonde que essas pessoas estão para a gente poder ajudar. Que legal. Né? Gente, eu tô amando aqui esse bate-papo. Pena que a gente está indo já encaminhando aí pro Nossa, já passou tão final rápido. do nosso horário. Pois é, passou super rápido, né? Já estamos o quê? 1h30? 1h40? Nossa. Puxa, é bastante tempo. E nem vi o tempo passar. Não. Conversa É muito verdade. boa A mesmo. gente não percebe. Não. E eu ainda preciso perguntar o seguinte, sobre o futuro, né? Que eu queria assim, onde a AREF quer chegar? Quais são os planos para 5 anos, para 10 anos? Olha, eu comecei com a AREF querendo só estacionamento. Depois, eu
partir um pouquinho mais. Não, vamos criar uma associação para que a gente tenha uma associação aqui no Vale, para que tenha uma representação maior e que a gente possa ajudar outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que não têm uma aquisição financeira muito boa e que ela precisa de tratamento. E tudo sair do bolso é muito difícil. Por isso a importância do que eu questionei e que eu friso. O cadastro dentro do SUS, né? E a Aref, pode ser talvez um pouco grande para mim, mas eu acredito que a Aref, ela vai ter um ambulatório da dor, aonde a gente vai conseguir acolher as pessoas e seguir o exemplo do que a gente trouxe lá da Unesc. Né? Então, a gente fazendo esse acolhimento, a gente conseguindo fazer esse tratamento, que hoje a gente atende de 10 em 10 pessoas. Nós temos o grupo, nesse grupo a gente vai tá tratando 10 em 10 pessoas com toda a equipe das PICs, né? Agora a gente tem reiki também. Antes não tinha, agora nós temos reiki também. Então, assim, eu acredito que esse ambulatório da dor, ele vai ser muito importante. Eu acredito que os médicos trabalhando, as pessoas vindo, procurando, ele vai crescer e vai expandir. O meu trabalho é para 2 anos dentro da Aref. Não sei se eu vou aguentar fazer mais, mas eu espero que no futuro outras pessoas que possam estar tocando a Aref, elas venham com bastante empenho e que elas consigam desenvolver, não tanto quanto eu fiz, mais do que eu fiz. Entendesse? Porque eu acredito que as pessoas com essas dores crônicas, elas merecem. Elas precisam ser localizadas, elas precisam ser tratadas. As pessoas que pensam num suicídio por causa do excesso de dor, ou por causa da depressão, ou pela falta de reconhecimento do próprio diagnóstico, essas pessoas precisam ser encontradas, elas precisam ser ajudadas, elas precisam que alguém estenda as mãos para elas e tratem elas como ser humano. Que identifiquem, você é fibromialgico? Não, tem problema. Fibromialgia nós podemos ajudar. Porque as consequências do que vem junto com a fibromialgia é que vai deteriorar o organismo, certo? Então, eu acredito que a Clínica da Dor é o meu objetivo, é o nosso objetivo. E a doutora Fernanda e o Elton vão me ajudar. A responsabilidade é grande. Não sei se isso estava combinado, né? Mas assim... Tá combinado, sim. Combinado, sim. Fica tranquilo. Essa pressão? Só a pressão foi grande. Olha, sim, eu tô tentando ajudar ao máximo as pessoas no que eu puder. Na verdade, as universidades. Meu foco principal é a Clínica da Dor e colocar as universidades no todo. Não só aqui em Santa Catarina, fora de Santa Catarina, aonde a gente puder. Porque como a gente começou só com a nacional, a gente começou a criar os grupos, e hoje são vários grupos, não é nenhum nem 2, são vários grupos de fibromialgicos. Então a gente vê que a expansão é muito grande. Então o que a gente conseguir aqui, que a Unesc é a primeira, eu quero que Indaial seja a segunda em atendimento, que os outros municípios também consigam chegar num consenso de que a fibromialgia e as pessoas com fibromialgia, elas precisam muito de socorro. E que repliquem isso, né, como exemplo. Eu vejo como representante público que a Aref agora está passando por um processo que tem que completar 12 meses para depois se tornar utilidade pública. Tornando utilidade pública, pode vir recursos diretamente, né? Então, do município, do estado e também do federal. Então, se abre muitas portas para isso, né? E o que a Claire sonha, eu acho que é muito possível, tornar, né, criar uma sede, ter um terreno próprio, criar uma sede da Aref, mas essa sede seria esse ambulatório de especialidades, onde vai ter tudo lá que precisa, piscina aquecida, né, toda uma infraestrutura adequada para atender esses pacientes. E eu tenho certeza que se fizer uma boa gestão municipal, consegue se trazer isso e principalmente firmar os convênios com os municípios vizinhos, né? Como hoje nós temos a Cinve, temos todos os consórcios ali, e transformar aqui vamos dizer, no Vale do Itajaí, né?
Uma referência. Né, eu vou defender a minha cidade, né? Sim, Indaial, claro, né? De claro. coração. Né? E o que eu gostaria que Indaial, aqui no Vale do Itajaí, fosse né, a referência no atendimento da fibromialgia, assim, com outras doenças acessórias que podem ser atendidas juntos, né, nesse contexto, com os municípios fazendo parte. E eu penso que municípios menores, que nem Rodeio, Ascura, que tem uma população um pouco mais baixa, mas que tem um grande índice desses pacientes também, nossa, seria magnífico, né? Você tá abrindo as portas para atender também e tendo essa ajuda. Eu acho que, como digo assim, nada é impossível. Tudo é planejamento, é estratégia, né? E direcionar para aquilo que realmente as pessoas precisam. E hoje o que a gente vê, principalmente como legislador, eu entrei na política justamente para isso, para cuidar das pessoas. Eu venho há 23 anos com atendimento farmacêutico, cuidando das pessoas, né? Olhando essas pequenas situações, e a gente sabe lá no diagnóstico, né, doutora Fernanda, que são as pequenas mudanças que criam um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Então, por isso que eu também, né, decidi sair da raiva, da questão ali da política que não me favorecia, que eu não gostava, né, que eu ficava rançoso com as atitudes de outros políticos, mas chegou aquele start, que nem aconteceu com a Claire também. Poxa, eu não sou atendido naquilo que eu preciso. As políticas não são feitas da forma como eu gostaria que fosse. Mas como é que a gente muda isso? A gente muda isso participando. Enquanto as pessoas de bem, né, você que está me escutando, que está em casa, enquanto você de bem não acompanhar lá a sessão da Câmara de Vereadores, enquanto você não for lá, você cobrar da pessoa que veio lá na sua casa pedir voto, você não for firme com ela, aqui que eu quero estar, né? Essa política de bem que eu quero que você represente, que você faça. Enquanto você não cobrar, eles vão fazer do jeito que eles achar que tem que ser. Então, assim, as pessoas têm que se envolver. As pessoas que não se envolvem, elas vão ser comandadas por outros. O Leandro Carnal, ele fala uma frase, ele tem um cordão também que ele diz: pessoas que não têm planejamento vão trabalhar para aquelas que têm planejamento. E a política é igual. Pessoas que não se envolvem na política são comandadas por pessoas que estão na política. E infelizmente, a grande maioria ainda de representantes trabalham para si mesmos, não trabalham para o povo, não trabalham para as pessoas. Então a gente precisa inverter essa regra novamente. Só que a gente só inverte quando o quê? Quando as pessoas de bem se colocar lá. Se não se colocar, se não se envolver, não vai acontecer. Então, cada vez a gente vai ver mais, né, vamos dizer assim, se desfiando aquilo que seria, que teria que ser primordial para as pessoas. E não só o interesse único ou de uma classe. Cleia, como é que as pessoas podem ajudar a Aref? Bom, nossa. Mas eu vou responder. A Aref, o primeiro passo, as pessoas que têm fibromialgia ou a família que está em dúvida do que está acontecendo dentro da própria casa, com alguém que está com muita dor, que não tem o diagnóstico, procura ajuda, nos procurem, nós vamos ajudar. Outro passo, nós vamos começar agora, provavelmente semana que vem, a gente vai fazer um trabalho para que para os nossos sócios fibromiálgicos e os sócios voluntários. Então, qualquer coisa que vier de ajuda, não importa o quanto, vai ser muito bem-vindo, porque existem pessoas que não têm condições de pagar uma consulta médica, existem pessoas que não têm condições de pagar a medicação, existem pessoas que estão com dificuldade dentro de casa, e a gente está querendo fazer um acolhimento, um amparo, aonde essas pessoas possam contar com a gente, porque na hora que eu mais precisei, eu não tive essa ajuda. Eu tive que engatinhar sozinha e ir atrás de conhecimento, tive que voltar a estudar, eu tive que voltar a fazer um monte de coisas. Então, tudo isso que eu engatinhei sozinha, eu não quero que as outras pessoas passem por essa situação. Eu quero poder passar toda essa bagagem de conhecimento para essas pessoas que precisam de ajuda, entende? Para que elas venham e que a gente possa ajudar. E toda mensalidade que seja voluntária ou que seja do fibromiálgico é para ajudar. Então, se tem alguém que gostaria de nos ajudar, que gostaria de ajudar a Aref, tudo é bem-vindo. Isso vai estar, então, na rede social? Sim, nós vamos colocar na rede social. Você pode entrar através do Instagram, pela @arefvale,
para entrar em contato diretamente com a A Aref. gente deixa depois na descrição Sim. do vídeo aqui Ou também. então pode também entrar no meu Instagram também, profissional, que é @Fernanda Moreto, fisioterapeuta. Que daí eu vou encaminhando para a Cleia e a Cleia vai encaminhando para os lugares necessários. Ou no meu Instagram também, Cleia Nascimento, também pode. Legal, ó, temos vários caminhos aí, Isso. então não tem desculpa para não achar. não né? entrar em Exatamente, contato, é verdade. exatamente. Que legal. E o nosso objetivo também, que é bem fundamental, é os nossos médicos da família poder fazer esse trabalho que a Fernanda já está fazendo com os pacientes dela, mas que a gente vai fazer dentro da Aref. O médico da família poder ajudar a família do fibromialgico, poder ajudar as crianças com fibromialgia, orientando, né, tirando dúvidas e para ter um acolhimento melhor dentro da própria casa. Então, a ajuda do profissional da saúde da família é muito importante. Aí a gente também tem um objetivo bem forte em relação a isso. Show de bola. Gente, para a gente ir assim pro finalzinho, eu vou pedir para cada um deixar assim uma mensagem. Daí olhe para a sua câmera. Começamos contigo, uma mensagem assim para quem nos acompanhou até aqui, 1h40. Primeiramente, gratidão, né? Porque acompanhar 1h40 não é brincadeira, né? Mas eu acho que o assunto é bem relevante e a gente precisa dessa política pública junto com a fibromialgia, de trazer informações, né? De mostrar para você o direito que você tem perante as questões de lei, né? E aquilo que é melhor para você. Então, não tenha medo, né? Não tenha, vamos dizer assim, preconceito de correr atrás daquilo que é o seu direito. Se você tem um sintoma, se você não está bem, se você está precisando de um acolhimento, procure a orientação da Claire, aqui da doutora Fernanda, de uma associação que tenha mais próxima da sua casa, né? Porque a gente às vezes está falando para vários municípios de vários estados. Então, assim, dá o primeiro passo, vá atrás. Não ache que você esteja sozinho, né? Você não está sozinho, você tem muitas pessoas que estão batalhando, que estão correndo atrás para justamente criar uma valorização em cima disso. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, né? Não se atenha pelo preconceito, vá atrás dos seus direitos. E eu, como profissional de saúde, fisioterapeuta, que vejo todos os dias, né, pacientes com fibromialgia que precisam de ajuda. Então venha, entre em contato com a gente, tire suas dúvidas, mesmo que não for de fibromialgia, alguma dúvida que surge que a gente puder orientar, a gente faz totalmente questão, porque é importante você cuidar da sua saúde. Como eu falei antes, nosso corpo é uma máquina, então às vezes ele dá um sinal e a gente tem que dar atenção para esse sinal. Às vezes o sinal é só um cliquezinho. Então, vá, não deixe acumular, não deixe a dor piorar, não deixe o problema ficar muito grande e venha conversar com a gente. Ou, como ele comentou, vá perto mais próximo da sua casa. Legal. Bom, pessoal, eu de coração, eu agradeço pela atenção de vocês, pelo carinho que vocês tiveram com esse tempo todo, porque é grande, né? E quero pedir para vocês todos. Existem grupos de fibromialgia em todos os lugares do Vale do Itajaí. Nós temos as nossas associações agora. Então, você precisa de ajuda? Temos aqui em Blumenau o grupo de fibromialgia, de fibromiálgicos. A Cleusa é uma pessoa maravilhosa, ela vai atender muito bem e vai conseguir encaminhar vocês para a Aref. Nós temos Jaraguá do Sul, nós temos um grupo também. Timbó tem um grupo, Rodeio, Ascurra, enfim. Agora a gente foi chamado para Gaspar, para Brusque também, né? A gente vai fazer toda a região. Procurem a gente, procurem ajuda, não deixem o estado de vocês, deixar vocês ficarem, vamos dizer assim, até paranoicos, querendo cometer o pior das coisas, que no caso que seria o suicídio. Se você estiver precisando de ajuda, liga, pede. Eu não me incomodo de ir até na casa, eu não me incomodo de atender o telefone, nada disso, tá, gente? Porque assim, ó, eu acredito que uma boa conversa, um bom diálogo, a atenção, o carinho vai superar bastante coisa por experiência própria. Então, precisa de ajuda, procura. Tem um postinho de saúde, tem os grupos de fibromialgia, tem os médicos. Procura ajuda, não fiquem sozinhos, tá? Uma gratidão enorme, muito obrigada por vocês terem ouvido, muito obrigada por me dar apoio, me dar ajuda, todos vocês, tá? Muito obrigada mesmo, de coração.
E obrigada a você. Que legal, gente. Nossa, eu tô assim, extasiado. Primeiro pelo privilégio aqui de a gente bater esse papo, né? Elton, Fernanda, vou chamar a Cleia, né? Por todo esse conhecimento que vocês trouxeram, né? Eu sempre digo que eu sou um privilegiado porque eu também, Kelvin também é um privilegiado porque a gente sempre, né, nós somos os primeiros a receber todo esse conteúdo, né? Mas a alegria de poder compartilhar isso também adiante, tá? E como assim uma pequena recordação desse nosso episódio, tá? A entidade vai ganhar uma pequena lembrancinha aí para usar. Bacana. Ai, muito obrigada. Com a logo do podcast. Muito obrigada. Muito obrigada. Com certeza vai ser muito usado. Legal. A Aref, Associação Renascer Fibro de Indaial. Conversei aqui com a Cleia Nascimento, que é presidente, a Fernanda Moreto, fisioterapeuta, Elton Possamay, farmacêutico, também vereador, né? E, mais uma vez, gente, muito obrigado pela atenção até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse conteúdo para para que mais pessoas possam ter conhecimento também a respeito da atividade que a Aref faz e também um pouco mais de conhecimento a respeito da fibromialgia. Até a próxima. Tchau.